Quando você muda a maneira como olha para as coisas que você olha mudam. Pare o que você está fazendo. Feche as outras abas. Silencie suas notificações. Porque o que estou prestes a revelar sobre o dia 20 de dezembro, e como ele mudará a forma como você vê tudo o que está por vir. Esta não é uma data arbitrária pela qual você passa a rolar o seu calendário. Este não é mais um dia que se dissolve no ruído estático da sua rotina. O dia 20 de dezembro carrega uma frequência que a maioria das pessoas ignorará completamente porque estão presas no ciclo de seus hábitos, de suas distrações, de seu impulso inconsciente. Mas você encontrou este vídeo. Isso não é aleatório. Nada é aleatório. E ao final desta transmissão, você entenderá exatamente por que este momento escolheu você. Você já experimentou um daqueles raros momentos em que a realidade subitamente se torna transparente? Quando o véu se torna fino e você consegue ver a arquitetura invisível que sustenta tudo. O dia 20 de dezembro existe nesse espaço liminar. É um dia em que o campo quântico parece desacelerar o suficiente para que você saia do padrão que tem executado e o testemunhe de um ponto de vista completamente diferente. O universo não oferece essas janelas com frequência. Quando oferece, a maioria das pessoas as perde inteiramente. Eu sei o que sua mente racional está dizendo agora. Como uma única data no calendário poderia ter algum significado especial? Como o dia 20 de dezembro é fundamentalmente diferente do dia 19 ou do dia 21 de dezembro? E veja, há 6 meses, eu teria descartado isso como pensamento mágico, como alguém tentando impor significado ao fluxo sem sentido do tempo. Mas então comecei a notar algo. Não de uma vez, nem em alguma revelação dramática. Lentamente, gradualmente, da mesma forma que sua visão se ajusta quando você passa de uma luz forte para a escuridão, e de repente as sombras revelam formas que você não conseguia perceber antes. Comecei a rastrear padrões energéticos, prestando atenção em como certas coordenadas temporais parecem conter diferentes densidades de possibilidade. O dia 20 de dezembro é uma dessas coordenadas. É um ponto de convergência no campo. Onde você está agora no cenário da sua existência? Não os marcadores externos. Não o papel que você desempenha ou o status que acumulou ou os números que supostamente definem seu valor. Estou pedindo para você sentir a subcorrente abaixo de todo esse ruído superficial. O sussurro persistente de que algo não está exatamente alinhado. A sensação de saber que você está operando em uma fração de sua capacidade real. A consciência de que você está posicionado no limiar de algo monumental. No entanto, você não consegue colocá-lo em foco. Essa consciência não é confusão. Não é algum mau funcionamento existencial em sua psique. O que você está sentindo é sua inteligência mais profunda tentando romper as camadas condicionadas do seu eu programado. Ela está tentando comunicar que a transformação não está apenas disponível, ela é inevitável. E o dia 20 de dezembro representa um ponto de acesso a essa transformação, uma porta que se abre quando você para de resistir ao que já está tentando emergir. Aqui está o que a maioria das pessoas entende fundamentalmente errado sobre a evolução pessoal. Elas acreditam que ela acontece quando se prepararam o suficiente, quando acumularam conhecimento suficiente, quando finalmente fizeram um trabalho interno suficiente para merecer seu avanço. Mas a transformação não segue essa lógica linear. A transformação ocorre quando você se torna receptivo a ela. Quando você libera a resistência que tem mantido o antigo padrão travado no lugar. Quando você para de se apegar à versão familiar de si mesmo porque ela parece mais segura do que o desconhecido. O dia 20 de dezembro é sobre receptividade. É sobre encontrar sua própria existência com admiração em vez de crítica, com amplitude em vez de contração. É sobre reconhecer que a consciência que te trouxe até este ponto pode não ser a consciência que te levará adiante. E aqui está o que torna esta data específica tão potente. Ela existe nesta posição temporal única onde o ano está se completando. No entanto, a conclusão ainda não se solidificou. Ainda há fluidez, ainda há espaço para redirecionar a trajetória. Não está sobrecarregada com a pressão coletiva do dia 1º de janeiro, quando todos se forçam a se tornar alguém novo da noite para o dia. Não está perdida na energia dispersa do meio do verão, quando a atenção se espalha em 1000 direções. É 20 de dezembro, quieto, modesto, mas vibrando com um potencial latente que a maioria das pessoas nunca explorará. Pense na última vez que você experimentou a verdadeira coerência. Não felicidade, não conquista,
não a satisfação temporária de marcar itens em uma lista. Estou falando de coerência. Aquele estado onde cada camada do seu ser está se movendo na mesma direção, onde não há fricção interna, nenhuma voz questionando suas escolhas, nenhuma parte de você lutando contra outra parte de você. Quando foi isso? Para a maioria das pessoas, faz anos, décadas. Ficamos tão hipnotizados pelo ímpeto de nossas rotinas, tão investidos em proteger a estrutura de identidade que parece previsível, que esquecemos como é a sensação de coerência. Confundimos atividade constante com progresso, conforto com contentamento, o familiar com o gratificante. Mas a coerência é sua frequência base. Não é algo que você precise construir, merecer ou manifestar através da força. É o que resta quando você para de interferir em seu próprio desabrochar natural. O dia 20 de dezembro oferece a você a chance de lembrar dessa frequência, de mergulhar de volta nela, de sentir como é quando todo você está se movendo junto, em vez de contra si mesmo. Agora, não estou falando de alguma fantasia metafísica abstrata aqui. Não estou sugerindo que a data em si possua propriedades sobrenaturais ou que você precise realizar rituais elaborados para acessar seu poder. O que estou apontando é isto: certos momentos no fluxo do tempo criam pontos de inflexão naturais. Momentos em que o ruído estático habitual silencia o suficiente para você perceber com clareza. O dia 20 de dezembro é um desses pontos de inflexão. O ruído acumulado do ano está começando a assentar. A pressão do ano novo que se aproxima ainda não se intensificou. O caos externo diminui o suficiente para você ouvir o sinal abaixo do ruído. O espaço entre quem você tem operado e quem você está se tornando parece excepcionalmente permeável. E deixe-me dizer algo sobre esse espaço, esse território intermediário onde toda transformação real acontece. É profundamente desconfortável, incerto. Não há mapa, nem garantia, nem sequência clara de passos que assegure o sucesso. Mas é também onde cada evolução genuína acontece. É onde você encontra as partes de si mesmo que esperaram pacientemente nas sombras para que você finalmente voltasse sua atenção para elas. A maioria das pessoas evita este território precisamente porque ele ativa cada mecanismo de sobrevivência projetado para mantê-las presas no que é conhecido. Mas e se o dia 20 de dezembro não estiver pedindo para você ter tudo resolvido? E se o poder desta data não residir no que você traz para ela, mas no que você está disposto a deixar que ela lhe mostre? No que você está disposto a receber quando para de atuar e começa a ouvir? Fomos condicionados a acreditar que uma transformação significativa requer uma ação externa massiva, que avanços exigem gestos dramáticos, quadros de visualização, estratégias complexas, planos de 5 anos. Mas às vezes, e isso é o que ninguém te conta, as mudanças mais profundas acontecem quando você simplesmente deixa de fazer as coisas que te mantêm separado de si mesmo. Quando você para de executar os programas que foram instalados em você por um mundo que lucra com sua desconexão. O dia 20 de dezembro não se anuncia com trombetas. Ele sussurra. Não exige que você destrua sua vida, fuja para outra cidade ou reconstrua tudo da noite para o dia. Ele pede algo muito mais simples e infinitamente mais desafiador. Pede que você se torne presente, que habite realmente sua experiência em vez de narrá-la, que perceba. Quando foi a última vez que você se sentou em silêncio absoluto sem buscar imediatamente uma distração? Quando foi a última vez que observou a qualidade da luz movendo-se pelo seu espaço? Ou sentiu o ritmo da sua respiração sem tentar controlá-la ou otimizá-la? Esses podem parecer detalhes insignificantes comparados aos seus maiores objetivos e ambições. Mas aqui está o que começa a acontecer quando você começa a prestar atenção no dia 20 de dezembro. Você começa a ver as maneiras sutis como tem se abandonado. O acordo automático quando tudo em você quer dizer não. A encenação de emoções que não correspondem realmente ao seu estado interno. As interações que deixam você se sentindo mais vazio do que antes de começarem. As visões que você continua adiando para algum momento futuro imaginário chamado algum dia. Isso não é sobre se afogar em autojulgamento ou vergonha. É sobre visão clara, porque você não pode mudar o que se recusa a reconhecer. O dia 20 de dezembro abre espaço para esse reconhecimento sem o peso esmagador de precisar consertar tudo no mesmo fôlego. É como finalmente abrir as cortinas que você nem percebia que estavam bloqueando a vista e ver o que sempre esteve lá, apenas esperando para ser testemunhado. Olhe para os relacionamentos que povoam sua realidade atual.
As pessoas que extraem sua energia simplesmente por estarem em seu campo. Aqueles que nunca perguntam sobre seu estado real, mas sempre exigem algo de você. As conexões que parecem mais contratos que você é obrigado a cumprir do que reconhecimento genuíno da alma. No dia 20 de dezembro, você pode descobrir que esses padrões se tornam excepcionalmente visíveis. Não porque a data possua magia, mas porque você se deu permissão para ver o que está realmente presente em vez do que tem fingido estar lá. E depois há aqueles outros seres humanos, aqueles cujas mensagens criam um sorriso genuíno antes mesmo de você abri-las. As conversas que amplificam sua energia em vez de esgotá-la. Os relacionamentos que parecem a lembrança de quem você realmente é. O dia 20 de dezembro pode iluminar o quão raramente você prioriza essas conexões ressonantes. Com que frequência você escolhe padrões familiares de disfunção em vez de estados desconhecidos de paz? Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca entende sobre datas significativas e momentos de clareza. Eles não geram novas informações sobre sua existência. Eles revelam informações que estiveram presentes o tempo todo, apenas enterradas sob camadas de distração e negação. Essa inquietude persistente que se move através de você não é evidência de que algo está errado com você ou prova de que você é ingrato. É o seu eu autêntico tentando chamar sua atenção, enviando sinais de que você se expandiu para além de algo que outrora serviu à sua evolução, mas não serve mais. Aquela pergunta persistente em sua consciência sobre se você está trilhando o caminho certo, isso não é ansiedade ou autodúvida neurótica. É a sabedoria reconhecendo que o caminho que você está seguindo atualmente foi escolhido por uma versão anterior de você que estava operando com informações diferentes, medos diferentes, sonhos diferentes. Uma versão de você que não sabia o que você sabe agora. Mas aqui é onde fica realmente interessante. A mudança não está localizada na ação externa. Está na decisão interna. Está no momento preciso em que você para de negociar consigo mesmo sobre o que já sabe, no nível mais profundo, que precisa acontecer. Quando você para de tentar se convencer a duvidar do seu próprio saber, a maioria dos humanos queima enormes quantidades de energia tentando se desvencer do que já entende ser verdade. Construímos justificativas elaboradas sobre por que o momento não é o certo, porque precisamos de mais informações, porque o conforto de outras pessoas deve ter prioridade sobre nossa própria autenticidade. O dia 20 de dezembro corta toda essa complexidade protetora. Ele dissolve a confusão que você tem usado para evitar a simplicidade do que você realmente sabe. Ele mostra que a resposta que você tem buscado desesperadamente fora esteve sentada silenciosamente no canto de sua consciência o tempo todo, apenas esperando que você parasse de procurar em todos os outros lugares. E quando você finalmente a percebe verdadeiramente, algo dentro do seu sistema se ajusta a uma frequência diferente. Não porque suas circunstâncias externas tenham se reorganizado, mas porque você parou de lutar contra o que está tentando se mover através de você, o que está tentando nascer através da sua disposição. É por isso que o dia 20 de dezembro carrega significado, não porque seja místico em algum sentido sobrenatural, mas porque está disponível. Porque cria uma qualidade particular de amplitude. Não porque prometa respostas fáceis embrulhadas em um pacote limpo, mas porque gera espaço para as respostas que você já carrega finalmente virem à superfície de sua consciência. A questão não é se você acredita intelectualmente no poder de datas específicas. A questão é se você está disposto a comparecer à sua própria existência com presença suficiente para notar o que está realmente ocorrendo abaixo do nível superficial de suas rotinas automatizadas. O dia 20 de dezembro está mantendo essa questão no campo esperando por sua resposta. Deixe-me compartilhar algo com você que mudou tudo para mim. Existe este conceito na física quântica chamado entrelaçamento. Duas partículas que interagiram permanecem conectadas independentemente da distância que as separa. Quando você mede uma, a outra responde instantaneamente. O que isso tem a ver com o dia 20 de dezembro? Tudo, porque você e a vida que você deveria estar vivendo estão entrelaçados. Você e sua linha do tempo mais elevada já estão conectados. A versão de você que é plenamente expressa, plenamente viva, plenamente alinhada, essa versão já existe no campo quântico. O dia 20 de dezembro é quando a distância entre quem você está sendo e quem você está se tornando colapsa. Quando o entrelaçamento se torna consciente em vez de inconsciente, a maioria das pessoas passa a vida inteira sem saber desse entrelaçamento. Elas acham que sua vida dos sonhos está em algum lugar lá fora,
algo que precisam perseguir, alcançar ou manifestar através da força bruta da vontade. Mas não está lá fora. Já está aqui, existindo em superposição com sua realidade atual. Você apenas não colapsou a função de onda ainda. Você não fez a observação que traz essa linha do tempo para a forma material. E é aqui que o dia 20 de dezembro se torna verdadeiramente poderoso. É um dia em que a membrana entre as linhas do tempo se torna excepcionalmente fina. Quando a densidade habitual da sua realidade condicionada se torna leve o suficiente para você sentir a atração da outra linha do tempo. Aquela onde você não está jogando pequeno. Onde você não está diminuindo sua luz. Onde você não está se desculpando por ocupar espaço ou ter desejos ou querer mais do que lhe disseram que deveria querer. Pense nas decisões que você tem evitado. Aquelas que alterariam a trajetória de tudo que vem depois. Talvez seja terminar um relacionamento que está morto há anos, mas que você continua tentando reviver por medo de ficar sozinho. Talvez seja deixar uma carreira que paga bem, mas que mata lentamente o seu espírito. Talvez seja dizer uma verdade que pode perturbar pessoas que você ama, mas continuar a suprimi-la está te comendo vivo por dentro. Essas decisões criam bifurcações na estrada. Diferentes linhas do tempo ramificando-se a partir do ponto de escolha. A maioria das pessoas fica parada nessas bifurcações paralisada, tentando calcular qual escolha leva ao melhor resultado. Mas aqui está o que elas não entendem. O resultado não é determinado por qual escolha é objetivamente melhor. É determinado por qual escolha se alinha com a frequência de quem elas estão se tornando. Você pode fazer o que parece ser a escolha segura e ainda assim acabar sofrendo porque está desalinhado. Ou você pode fazer o que parece ser a escolha arriscada e observar tudo se reorganizar para apoiar essa nova direção porque você finalmente está em ressonância com sua frequência autêntica. O dia 20 de dezembro pede que você sinta essa ressonância. Para parar de pensar o seu caminho através dessas decisões e começar a sentir o seu caminho através delas. Seu corpo sabe. Seu sistema sabe. Aquele aperto no peito quando você pensa em permanecer no padrão, isso é informação. Aquela expansão que você sente quando imagina o outro caminho, isso é informação também. Mas você foi treinado para anular seu conhecimento somático com o raciocínio mental, para se desvencer do que cada célula do seu corpo está tentando lhe dizer. Aqui está outra camada para isso. O tempo não é realmente linear da maneira que nos ensinaram. A física quântica nos mostrou que passado, presente e futuro existem simultaneamente. O que experimentamos como o fluxo do tempo é realmente apenas nossa consciência movendo-se através de diferentes estados de probabilidade. Quando você fazendo uma nova escolha no dia 20 de dezembro, você não está apenas afetando seu futuro. Você está na verdade voltando e recontextualizando seu passado. Eventos que pareciam falhas ou erros tornam-se subitamente preparações necessárias para onde você está indo. Experiências que pareciam sem sentido revelam subitamente seu propósito. Isso se chama retrocausalidade. E é uma das implicações mais selvagens da mecânica quântica que ninguém menciona nas conversas comuns. Seu eu futuro pode literalmente enviar informações de volta para o seu eu presente. Aqueles insights intuitivos que você tem, aqueles conhecimentos súbitos que não vêm de análise lógica, isso é muitas vezes seu eu futuro se comunicando para trás através do tempo, tentando guiá-lo em direção à linha do tempo onde você floresce. O dia 20 de dezembro é quando esse canal de comunicação se abre mais do que o habitual, quando o sinal fica mais forte, quando você pode realmente ouvir o que seu eu futuro tem tentado lhe dizer. Mas você tem que ficar quieto o suficiente para receber. Você tem que baixar o volume de todo o ruído externo e tagarelice interna e apenas ouvir. Apenas estar receptivo ao que quer passar. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Não porque não tenham acesso a essa orientação. Todos têm. Mas porque estão tão identificadas com sua versão atual, tão apegadas à sua história sobre quem são e o que é possível para elas que não conseguem receber informações que contradigam essa história. Elas filtram qualquer coisa que não corresponda ao seu sistema de crenças existente. Descartam insights intuitivos como pensamento positivo ou pensamentos aleatórios. Permanecem presas na prisão de seu próprio autoconceito limitado. O dia 20 de dezembro é sua oportunidade de sair dessa prisão. De reconhecer que seu autoconceito é apenas uma construção, uma história que você tem contado a si mesmo por tanto tempo que a confundiu com a verdade. Mas não é verdade. É apenas uma interpretação possível dos dados.
E se você estiver disposto a questionar essa interpretação, se estiver disposto a considerar que pode ser muito mais do que tem se permitido ser, então tudo muda. Deixe-me ser muito direto com você sobre algo. A versão de você que assiste a este vídeo e não faz nada com ele, isso é uma escolha. A versão de você que concorda intelectualmente, mas não muda nada em seu comportamento ou em sua consciência, essa é uma escolha também. E ambas as escolhas levam a uma linha do tempo muito específica. Uma onde daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, você ainda estará tendo as mesmas conversas consigo mesmo sobre por que sua vida não é o que você quer que seja. Mas a outra versão de você, aquela que realmente ouve o que estou dizendo, não apenas com seus ouvidos, mas com todo o seu ser. Aquela que reconhece este momento como um ponto de virada. Aquela que decide agora mesmo, antes mesmo de este vídeo terminar, que o dia 20 de dezembro será o dia em que tudo mudou. Não por causa de algum evento externo ou intervenção cósmica, mas porque você finalmente escolheu a si mesmo. Você finalmente escolheu o alinhamento em vez do conforto, a verdade em vez da familiaridade, a evolução em vez da estagnação. Essa versão de você existe agora mesmo no campo quântico, plenamente formada, já vivendo a vida com que você tem sonhado, já incorporando a consciência que você tem buscado. A única coisa entre você e essa versão é o colapso da função de onda. A observação que a torna real em sua experiência material. E o dia 20 de dezembro é quando você faz essa observação. Então aqui estamos nós. Você chegou a este ponto da transmissão. E o dia 20 de dezembro ainda está lá no horizonte, ainda mantendo esse espaço. Não está fazendo exigências. Não está fazendo ameaças sobre o que acontece se você o ignorar. Está simplesmente presente, criando uma abertura para qualquer versão de você que esteja pronta para atravessar. Você recebeu tudo o que eu tenho para compartilhar sobre esta data, sobre a qualidade de espaço que ela mantém, sobre a clareza que ela torna acessível. Mas nada nesta transmissão importa se você deixar que se torne apenas mais um pedaço de conteúdo que você consumiu e esqueceu. Mais um vídeo que capturou brevemente sua atenção antes de se dissolver de volta no ruído. O verdadeiro poder não está contido nas minhas palavras ou no próprio dia 20 de dezembro como algum dia mágico. Está no que você escolhe fazer com este momento de consciência aguçada que está experimentando agora. E aqui está o que eu quero que você faça agora mesmo. Pause este vídeo por apenas 10 segundos. Respire fundo e pergunte a si mesmo, o que tem tentado chamar minha atenção que eu tenho evitado? Não force uma resposta. Apenas faça a pergunta e veja o que surge. Faça isso agora. Bem-vindo de volta. O que surgiu para você provavelmente não é uma informação nova. É algo que você sabe há algum tempo, mas não estava pronto para reconhecer plenamente. O dia 20 de dezembro é o seu convite para parar de fingir que não sabe. Para parar de esperar por mais certeza antes de se mover. Para reconhecer que a incerteza faz parte do processo. Não é um problema a ser resolvido antes de começar. Talvez você marque o dia 20 de dezembro em seu calendário. Talvez crie um espaço intencional naquele dia para sentar em silêncio e ouvir o que sua inteligência mais profunda tem tentado lhe transmitir. Talvez você finalmente inicie aquela conversa. Tome aquela decisão. Dê o primeiro passo em direção a algo que realmente ressoe com quem você está se tornando, em vez de quem você tem sido. Ou talvez não. Talvez você arquive isso como uma perspectiva interessante e retorne ao ritmo familiar de seus dias. E está tudo bem. Não há julgamento aqui, nem certo ou errado. Mas se daqui a 6 meses você se encontrar na exata mesma posição, sentindo a mesma inquietude, fazendo as mesmas perguntas a si mesmo, quero que se lembre deste momento. Lembre-se de que houve um ponto em que você teve a oportunidade de prestar atenção, de escolher de forma diferente. E então pergunte-se honestamente se essa escolha serviu à sua evolução. O dia 20 de dezembro não é o único dia que importa, mas é o que está diretamente à sua frente agora, oferecendo exatamente o que você precisa, se estiver disposto a encontrá-lo com coragem e abertura. A questão não é se você acredita em seu significado. A questão é se você confia em si mesmo o suficiente para reconhecer a oportunidade quando ela chega silenciosamente, sem anúncio, nos momentos comuns quando ninguém mais está olhando. Quando é apenas você e a verdade do que você sabe. Vamos nos aprofundar no que acontece quando você realmente faz essa declaração. Quando você escolhe conscientemente ver o que tem evitado, você inicia uma cascata de mudanças em sua neurobiologia.
Seu sistema de ativação reticular, a parte do seu cérebro que filtra informações e determina no que você presta atenção, começa imediatamente a se reorganizar. De repente, você começa a notar coisas que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para o seu sistema operacional anterior. Oportunidades que estavam presentes, mas que você não conseguia perceber porque não estava sintonizado na frequência correta. Pessoas que poderiam apoiar sua evolução, mas pelas quais você passava direto porque sua consciência não estava calibrada para reconhecê-las. Por isso a declaração importa. Não são apenas palavras. É um comando para todo o seu sistema se recalibrar, para atualizar os filtros através dos quais você processa a realidade. E o dia 20 de dezembro amplifica essa recalibração exponencialmente devido às qualidades energéticas inerentes a essa coordenada temporal. Agora quero abordar algo que pode estar surgindo para você enquanto absorve isso. Você pode estar sentindo resistência. Parte de você pode estar pensando, isso parece interessante, mas provavelmente não vai funcionar para mim. Já tentei coisas assim antes e nada mudou. Esse é o seu mecanismo de proteção falando. A parte de você que está investida em manter tudo exatamente como está porque a mudança, mesmo a positiva, representa uma ameaça ao conhecido. Seu sistema nervoso é programado para priorizar a sobrevivência sobre o crescimento, a familiaridade sobre a possibilidade. Mas aqui está o detalhe sobre esse mecanismo de proteção. Ele está operando com informações desatualizadas. Ele foi instalado quando você era mais jovem, quando você realmente precisava ficar pequeno para estar seguro, para se encaixar, para evitar rejeição ou punição. Mas você não é mais aquela pessoa. Você não está mais naquele ambiente. As regras que governavam sua sobrevivência naquela época não se aplicam à sua prosperidade agora. No entanto, o mecanismo continua funcionando porque ninguém disse a ele para se atualizar. Ninguém deu novos dados para ele trabalhar. O dia 20 de dezembro é quando você atualiza conscientemente esse mecanismo. Quando você olha para esses padrões de proteção com compaixão e diz, obrigado por tentar me manter seguro. Vejo o propósito que você serviu. Mas estou escolhendo de forma diferente agora. Estou escolhendo a expansão em vez da proteção, o crescimento em vez da segurança, o tornar-se em vez do permanecer. E quando você faz isso, quando realmente reconhece essas partes de si mesmo em vez de lutar contra elas ou tentar anulá-las com pensamento positivo, algo notável acontece. Elas relaxam. Elas suavizam. Param de segurar tão firmemente porque finalmente se sentem vistas. Esta é a diferença entre o bypass espiritual e a transformação genuína. O bypass tenta saltar sobre a resistência. A transformação a integra, a honra, a traz junto para a jornada. Então, em 20 de dezembro, você não está abandonando nenhuma parte de si mesmo. Você está trazendo todo o seu ser para a coerência. As partes assustadas, as partes resistentes, as partes que carregaram vergonha, culpa ou indignidade. Tudo isso pode vir junto. Tudo isso passa a fazer parte da nova linha do tempo em que você está entrando. Mas essas partes não podem mais dirigir o veículo. Seu eu superior, seu saber mais profundo, sua expressão mais autêntica, é isso que assume o volante. O caminho a seguir a partir de 20 de dezembro não é sobre ter um plano perfeito. É sobre cultivar presença suficiente para notar o próximo passo quando ele aparecer, e ele aparecerá. Não necessariamente da maneira que você espera. Não necessariamente no seu tempo, mas aparecerá porque você criou o espaço interno para que ele emerja. Aqui está o que eu sei sobre o campo quântico. Ele responde à coerência. Quando você tem clareza sobre o que está realmente escolhendo, quando para de enviar sinais mistos de eu quero isso, mas tenho medo disso, quando alinha seu estado interno com sua intenção declarada, a realidade se reorganiza para corresponder a essa coerência. Não através de mágica, mas através da física, através do princípio fundamental de que consciência e matéria não são coisas separadas, mas expressões diferentes do mesmo campo subjacente. O dia 20 de dezembro é a sua oportunidade de estabelecer essa coerência, de limpar o que você está realmente escolhendo, de parar de ficar entre múltiplas linhas do tempo e colapsar a função de onda na realidade que você está pronto para habitar. E sim, estou usando terminologia quântica porque não é apenas uma metáfora. O efeito do observador é real. Sua atenção molda literalmente o que se manifesta em sua experiência. A questão é, ao que você está dando sua atenção? A antiga história sobre quem você é e o que é possível,
ou a verdade emergente do que está tentando nascer através de você? A maioria das pessoas nunca se faz essa pergunta diretamente. Elas operam no piloto automático, repetindo padrões que foram estabelecidos anos atrás por uma versão de si mesmas que não existe mais. Continuam executando o mesmo programa esperando resultados diferentes. Isso não é otimismo. Isso é inconsciência. E o dia 20 de dezembro é o seu chamado para despertar. Portanto, à medida que avançamos para o dia 20 de dezembro, quero que você pratique essa visão clara. Note onde você ainda está fingindo. Onde está encenando uma versão de si mesmo que não condiz com sua experiência interna. Onde está dizendo sim, mas querendo dizer não. Onde está se mantendo pequeno para deixar outras pessoas confortáveis. Onde está diminuindo sua luz porque brilhar pode deixar os outros desconfortáveis ou pode exigir que você assuma uma versão de si mesmo que ainda não conheceu plenamente. Note tudo isso sem que isso signifique que há algo de errado com você. Você foi condicionado a operar dessa forma. Ensinado que sua sobrevivência depende de se encaixar, de não perturbar a ordem estabelecida, de ser quem os outros precisam que você seja. Mas você chegou a um ponto em que esse condicionamento não está mais servindo à sua evolução. Ele a está restringindo. E seu sistema sabe disso. É por isso que você sente a inquietude, o desconforto, a sensação persistente de que algo precisa mudar. O dia 20 de dezembro é quando você honra esse saber. Quando para de questionar sua própria intuição e começa a confiar nela. Quando reconhece que a orientação que você tem buscado externamente tem emanado de dentro de você o tempo todo, apenas esperando que você sintonize na frequência certa para recebê-la claramente. Deixe-me compartilhar outra coisa sobre o dia 20 de dezembro que a maioria das pessoas não lhe dirá. Não se trata apenas do que você ganha, mas do que você libera. E, às vezes, o liberar é mais importante do que o adquirir. Você tem carregado tanto que não lhe pertence. Expectativas que foram colocadas em você por pais que operavam a partir de suas próprias feridas. Crenças sobre limitação que você absorveu de uma cultura que lucra com seu senso de inadequação. Histórias sobre quem você tem permissão para ser que foram escritas por pessoas que nunca conheceram o seu verdadeiro eu. Todo esse peso, todos esses detritos acumulados, têm te atrasado, fazendo com que cada passo à frente pareça uma caminhada através de uma lama espessa. Mas em 20 de dezembro, você pode colocar tudo isso no chão. Tudo. Você pode ficar lá de mãos vazias e perguntar a si mesmo, sem todas essas histórias, sem todas essas crenças herdadas, sem todas essas limitações impostas externamente, quem sou eu na verdade? O que eu realmente quero? Pelo que minha alma realmente anseia? E as respostas que surgirem podem te surpreender. Elas podem contradizer tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo. Podem desafiar relacionamentos que você tem mantido por obrigação. Podem exigir que você decepcione pessoas que se sentiam confortáveis com a versão menor de você, mas elas serão verdadeiras. E a verdade tem uma frequência que seu corpo reconhece imediatamente. Ela cria espaço em vez de constrição, fôlego em vez de contenção, fluxo em vez de resistência. Quero falar sobre o medo por um momento, porque ele vai surgir à medida que você se aproxima de 20 de dezembro. O medo de fazer a escolha errada. O medo de perder o que você tem. O medo de decepcionar pessoas que você ama. O medo de descobrir que você não é realmente capaz de se tornar quem sente que poderia ser. Todos esses medos são válidos. Eles são reais. E fingir que não existem não os faz desaparecer. Mas aqui está o que aprendi sobre o medo. Ele não está realmente tentando te parar. Ele está tentando te proteger. E quando você consegue distinguir entre o medo que está te protegendo de um perigo real e o medo que está te protegendo do crescimento, tudo muda. A maior parte do medo que você está sentindo não está te alertando contra uma ameaça real. Está te alertando contra o desconhecido, contra a incerteza, contra a vulnerabilidade de não saber como as coisas vão acabar. Mas o desconhecido é também onde mora toda possibilidade, onde milagres acontecem, onde sincronicidades ocorrem, onde a vida te surpreende de maneiras que sua mente planejadora limitada nunca poderia orquestrar. Portanto, em 20 de dezembro, em vez de tentar eliminar o medo, você aprenderá a se mover com ele. Deixar que ele esteja presente sem deixar que ele esteja no comando, agradecer a ele por sua preocupação e então dar o passo de qualquer maneira. Isso é coragem. Não a ausência de medo, mas a disposição de agir em alinhamento com sua verdade mesmo quando o medo está presente.
E cada vez que você pratica essa coragem, você constrói evidências para o seu sistema nervoso de que é seguro se expandir, que o crescimento não equivale à morte, que se tornar mais de si mesmo não significa perder amor, pertencimento ou segurança. Você reconfigura literalmente os caminhos neurais que o mantiveram preso no familiar. O dia 20 de dezembro lhe dá a oportunidade de construir evidências massivas de uma só vez, de fazer escolhas que normalmente levariam meses para serem elaboradas porque o apoio energético está lá. O campo está alinhado. A resistência é menor. É como nadar a favor da corrente em vez de contra. Você ainda está nadando, ainda fazendo esforço, mas a corrente está trabalhando com você em vez de contra. E aqui está algo belo sobre este processo. Você não precisa fazer isso sozinho. Existe uma comunidade de pessoas, talvez assistindo a este vídeo agora mesmo, talvez o encontrando daqui a semanas ou meses, que estão todas passando pela mesma transformação, todas escolhendo a consciência em vez do condicionamento, todas entrando em sua linha do tempo mais elevada. E quando você faz sua declaração, quando toma sua posição em 20 de dezembro, você não está afetando apenas o seu próprio campo, você está contribuindo para o campo coletivo. Você está tornando mais fácil para a próxima pessoa fazer essa escolha. Você faz parte de uma onda de despertar que está se movendo através da consciência humana agora mesmo. E o dia 20 de dezembro é a sua oportunidade de participar conscientemente desse despertar em vez de ser levado inconscientemente. Sua resposta se revelará no dia 20 de dezembro. Não através de algum sinal externo ou evento cósmico, mas através de suas próprias escolhas, através de se você comparece com presença ou continua adormecido no padrão, através de se você honra o seu saber ou continua negociando com ele, através de se você atravessa a porta que está se abrindo ou permanece do lado de fora do limiar. Se algo nesta mensagem ressoou dentro de você, se uma parte de você reconheceu a verdade no que foi dito, quero que faça algo agora, não por mim, mas pela versão de você que está pronta para emergir. Deixe esta frase nos comentários: 20 de dezembro é meu salto quântico. Escreva isso como um compromisso público consigo mesmo, como uma marca no tempo que você poderá olhar para trás e dizer: foi aqui que tudo mudou. Não porque eu te disse, mas porque você finalmente se permitiu ouvir o que já sabia. Mas 20 de dezembro não é apenas uma data. É um portal. E eu criei algo para quem está pronto para atravessar esse portal com os olhos abertos, não às cegas. Chama-se O Criador Oculto, um e-book que não vai te motivar. Vai te desmontar e te reconstruir na frequência correta. Não é para quem quer tentar. É para quem decide. O link está fixado nos comentários. Mas só acesse se você realmente pretende fazer algo com o que vai encontrar lá. Porque a informação sem aplicação não é conhecimento. É apenas ruído disfarçado de sabedoria. E se você quer mais conteúdo assim, sem filtros, sem promessas vazias, onde a consciência se torna a ferramenta que dissolve as prisões invisíveis, inscreva-se neste canal. Não para consumir mais conteúdo que vai evaporar da sua memória em 3 dias. Mas porque cada vídeo aqui é projetado para perfurar a névoa do condicionamento, para te mostrar o que está operando abaixo da superfície da sua realidade automatizada. Agora desligue este vídeo. Mas não desligue o que acabou de acordar dentro de você. Carregue isso no seu corpo. Deixe que recalibre a forma como você se move através dos próximos dias. E quando o 20 de dezembro chegar, você saberá exatamente o que fazer, não porque eu te disse, mas porque você finalmente parou de fingir que não sabia. O campo quântico está observando. A pergunta é: qual linha do tempo você vai colapsar na forma? Até que nos encontremos novamente no espaço onde a transformação acontece, ou até que você decida que está pronta para atravessar.